Você já sentiu que precisa de um milagre em sua vida? Já teve aquele momento em que tudo parece impossível, quando as portas se fecham e a esperança começa a desaparecer? Hoje, eu quero te apresentar alguém que pode interceder por você. Um homem que caminhou ao lado dos discípulos de Cristo, que testemunhou milagres, que espalhou a palavra de Deus e que continua a operar graças em nossas vidas até hoje. Estamos falando de São Marcos, evangelista, o santo da palavra, da fé inabalável, do testemunho puro do Evangelho. Se você precisa de uma cura, se você deseja libertação para alguém que ama, se há uma porta fechada na sua vida que parece impossível de abrir, então este momento é para você. Agora, vamos nos unir em oração. Feche os olhos, respire fundo e entregue seu coração. Mas antes, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de uma graça. Vamos espalhar essa corrente de fé para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da intercessão de São Marcos. Agora que estamos juntos em unidade de fé, vamos fazer esta oração com todo o coração. Ó glorioso São Marcos, evangelista de Cristo e portador da verdade, tu que escreveste as palavras sagradas do nosso Senhor, vem em nosso auxílio, neste momento de necessidade. Com tua poderosa intercessão, rogamos pela cura dos enfermos, pela libertação daqueles que estão aprisionados pelo medo, pela restauração da esperança nos corações aflitos. Protege-nos das forças do mal, guia-nos nos caminhos do Senhor e abre as portas que nos levam à graça divina. Pedimos, com toda a fé, que tua luz ilumine nossos caminhos, que tua voz ressoe em nossas vidas e que teu exemplo nos ensine a confiar plenamente no amor de Deus. Amém. Agora, eu te pergunto, para quem você dedica essa oração? Talvez seja para um amigo, um familiar, ou até mesmo para você. Escreva nos comentários qual enfermidade ou ferida você deseja que São Marcos interceda por você. Não tenha medo de pedir, pois a fé move montanhas. E mais, coloque o nome da pessoa que quer incluir nesta corrente de oração e a cidade de onde você está nos assistindo. Mas afinal, quem foi esse homem que ainda hoje intercede por nós? São Marcos não foi um dos 12 apóstolos, mas foi um dos primeiros discípulos de Cristo. Ele era um jovem quando conheceu os seguidores de Jesus e, segundo a tradição, foi aquele que acompanhou Pedro e Paulo em suas missões. E sabe o que é mais incrível? Ele foi o primeiro a escrever um dos evangelhos. Isso mesmo. O Evangelho de Marcos foi o mais antigo dos 4 evangelhos da Bíblia. Mas a sua jornada não foi fácil. Ele viveu em tempos de perseguição contra os cristãos, viu seus irmãos de fé serem mortos por proclamarem a palavra de Deus e, mesmo assim, não desistiu da sua missão. São Marcos foi enviado ao Egito para evangelizar, onde realizou inúmeros milagres e converteu muitas pessoas ao cristianismo. Mas sua fé inabalável incomodava aqueles que eram contrários à mensagem de Cristo. E foi lá que ele sofreu seu maior desafio. Você já imaginou o que significa manter a fé mesmo diante da perseguição? São Marcos sabia que sua missão não seria fácil, mas ele não parou de pregar a palavra de Deus. Conta-se que, por onde passava, milagres aconteciam. Um dos primeiros milagres atribuídos a São Marcos foi a cura de um sapateiro no Egito. A história conta que este homem trabalhava duro para sustentar sua família, mas um acidente fez com que sua mão fosse gravemente ferida. Sem cura e sem esperança, ele ouviu falar de um homem santo que estava na cidade pregando o Evangelho. Quando São Marcos encontrou esse sapateiro, ele tocou sua mão e imediatamente a ferida cicatrizou. O homem ficou tão impressionado que, naquele mesmo dia, decidiu seguir o cristianismo e espalhar a mensagem de Cristo. Outro grande milagre aconteceu durante a perseguição aos cristãos. São Marcos foi capturado por soldados que queriam calá-lo de uma vez por todas. Mas, segundo os relatos, quando tentaram acorrentá-lo, as correntes se partiram sozinhas. As autoridades ficaram em choque, pois nunca tinham visto nada igual. Mas isso só fez com que os inimigos de São Marcos o perseguissem ainda mais. E assim, no ano de 68 d.C., São Marcos foi brutalmente arrastado pelas ruas de Alexandria e martirizado por causa de sua fé.
Mas sua história não terminou ali. Muito pelo contrário. Seu legado cresceu e se espalhou pelo mundo inteiro. E até hoje, milhares de pessoas testemunham milagres atribuídos à sua intercessão. Com uma vida tão extraordinária, não é surpresa que São Marcos tenha sido reconhecido como um dos grandes santos da Igreja. Mas você sabe quando isso aconteceu? Foi o Papa Paulo VI, no século XX, quem confirmou sua importância como padroeiro de várias cidades e comunidades cristãs ao redor do mundo. E o mais impressionante, seus restos mortais foram levados para Veneza, na Itália, onde até hoje sua basílica atrai peregrinos do mundo inteiro. São Marcos continua sendo um intercessor poderoso, um exemplo de fé e coragem para todos nós. E agora eu quero perguntar novamente, qual é o milagre que você deseja que São Marcos realize em sua vida? Não guarde só para você. Deixe nos comentários o nome da pessoa por quem você quer que oremos e de qual cidade você está assistindo. Antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras que vão fortalecer a sua fé e te ajudar a compreender como os santos podem interceder por nós. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Que São Marcos interceda por você e por sua família. Você já sentiu que, por mais que tente, nada muda? Como se suas preces não fossem ouvidas, como se Deus estivesse distante e os problemas apenas aumentassem. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Muitos enfrentam batalhas silenciosas, dores que ninguém vê, angústias que parecem não ter fim, mas há algo poderoso que pode transformar sua vida: a intercessão dos santos. A história nos ensina que São Marcos, evangelista, não foi apenas um grande escritor do Evangelho, mas um homem de fé inabalável, um instrumento de Deus para espalhar a palavra e operar milagres. E agora eu te pergunto, o que você precisa que ele interceda por você hoje? Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se diante de São Marcos, pedindo sua ajuda com toda a sua fé. A intercessão é real. Ela acontece quando acreditamos e entregamos nossos pedidos com confiança. Uma das histórias mais impressionantes sobre São Marcos aconteceu no Egito, quando um homem que nunca havia falado na vida foi curado pelo poder da sua intercessão. Ele vivia em uma pequena vila e, desde o nascimento, não conseguia pronunciar uma única palavra. Sua família já tinha tentado de tudo: médicos, tratamentos, ervas medicinais, mas nada adiantava. Foi então que São Marcos chegou àquela vila. Ao pregar sobre Jesus e o reino dos céus, percebeu o olhar triste daquele homem no meio da multidão. São Marcos se aproximou e tocou seus lábios. Em seguida, levantou os olhos ao céu e fez uma oração silenciosa. De repente, o impossível aconteceu. Os lábios daquele homem tremeram e, com uma voz fraca, ele sussurrou a primeira palavra de sua vida: Senhor! A multidão ficou em choque. A família dele caiu de joelhos chorando de alegria. Era a prova de que a fé move montanhas. Se Deus operou esse milagre através de São Marcos, o que ele pode fazer por você hoje? Muitos não sabem, mas um dos seguidores mais fiéis de São Marcos foi antes um perseguidor dos cristãos. Era um soldado romano encarregado de reprimir os que espalhavam o Evangelho. Para ele, os cristãos eram uma ameaça ao império, pessoas perigosas que desafiavam as ordens de César. Um dia, esse soldado foi enviado para capturar São Marcos e levá-lo à prisão. Ele encontrou o santo pregando para um grupo de fiéis, mas ao invés de interromper a pregação, algo o impediu. Havia uma força naquelas palavras que ele nunca tinha sentido antes, um poder que fez seu coração tremer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras de São Marcos ecoavam em sua mente. Quem era esse Deus tão poderoso? Como aquele homem podia falar com tanta certeza, com tanta paz, mesmo sabendo que poderia ser morto? Dias depois ele voltou a procurar São Marcos, mas desta vez não como perseguidor. Caiu de joelhos diante dele e disse: Quero conhecer esse Deus que você prega. E assim, o soldado que deveria ser seu algoz tornou-se um dos seus discípulos mais fiéis. Você já sentiu que sua vida estava desmoronando?
que tudo o que construiu começou a ruir diante dos seus olhos e que, por mais que tentasse, não conseguia encontrar uma saída. Foi exatamente assim que um comerciante de Alexandria se sentiu quando perdeu tudo. Seu negócio, que antes prosperava, foi à falência. A fome bateu à porta de sua família e ele não sabia mais o que fazer. Desesperado, ele foi até o templo onde São Marcos pregava. Ficou de longe, sem coragem de entrar, mas São Marcos o viu e chamou. Meu irmão, por que estás tão aflito? O homem contou sua história, as lágrimas escorrendo pelo rosto. São Marcos sorriu e disse, não temas, aquele que confia em Deus nunca será abandonado. O comerciante não sabia se acreditava naquelas palavras, mas no dia seguinte recebeu uma proposta inesperada. Um novo trabalho, com um salário que poderia sustentar sua família. Ele voltou ao templo, desta vez não para chorar, mas para agradecer. Era a confirmação de que Deus nunca desampara aqueles que confiam nele. Se hoje você se sente sem saída, lembre-se, o socorro de Deus pode estar mais perto do que imagina. Os milagres de São Marcos não são apenas histórias do passado. Ainda hoje, muitas pessoas testemunham graças recebidas pela sua intercessão. Já imaginou como sua vida pode mudar se você confiar? Assim como aquele homem que não podia falar, como o soldado que se converteu, como o comerciante que perdeu tudo, você também pode experimentar o poder da fé. A pergunta agora é: você está pronto para confiar? Se sim, escreva nos comentários. Eu creio no poder da intercessão de São Marcos. E mais, diga qual é a sua intenção de oração. Escreva o nome da pessoa que precisa dessa graça e de qual cidade você está nos assistindo. O destino de São Marcos foi selado muito antes de ele entender sua missão. Ele era um jovem comum, filho de uma família judia que vivia na diáspora, mas sua vida mudou completamente quando sua casa se tornou um dos primeiros refúgios dos seguidores de Cristo. Foi ali que ele ouviu pela primeira vez as palavras que transformariam sua alma. Entre as vozes que ecoavam em sua casa, uma era forte e inconfundível, a voz de Pedro. O apóstolo Pedro, aquele que havia andado sobre as águas, aquele que negara Cristo 3 vezes, e mesmo assim fora restaurado pelo próprio Jesus, tornou-se um guia para Marcos. O Pedro encontrou em Marcos não apenas um discípulo, mas um ouvinte atento, alguém que absorvia cada palavra, cada ensinamento, cada relato sobre os milagres do Messias. E foi dessa relação que nasceu algo extraordinário, o Evangelho de Marcos. Enquanto os outros apóstolos espalhavam a palavra de Cristo por terras distantes, Pedro viu em Marcos um escriba fiel, alguém capaz de registrar tudo aquilo que ele havia vivido ao lado do Salvador. Você já imaginou como seria ouvir diretamente de Pedro sobre o dia em que Jesus acalmou a tempestade? Ou sobre a ressurreição de Lázaro? São Marcos não apenas ouviu, ele escreveu. O Evangelho segundo Marcos foi o primeiro a ser registrado. Seu relato é direto, objetivo, como se cada palavra fosse uma chama viva, uma urgência para que o mundo conhecesse a verdade sobre Jesus. Ele não estava apenas escrevendo histórias. Ele estava registrando o que seria a base da fé cristã pelos séculos seguintes. Mas sua missão não terminaria ali. Quando Pedro e Paulo foram martirizados em Roma, Marcos sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A mensagem precisava continuar. O Evangelho precisava ser levado aos confins da terra. Foi então que ele recebeu um chamado especial: o Egito. Na época, Alexandria era uma cidade grandiosa, cheia de filósofos, comerciantes e homens sábios que seguiam antigas tradições religiosas. Mas para Marcos, era um campo fértil para semear a palavra de Deus. A chegada de Marcos não foi discreta. Ele começou a pregar pelas ruas, a contar sobre Jesus, a reunir pequenos grupos de fiéis. E onde o nome de Cristo era proclamado, milagres aconteciam. Um dos primeiros milagres de São Marcos no Egito aconteceu com um sapateiro. Esse homem, chamado Aniano, vivia de seu trabalho artesanal, mas um dia, ao cortar couro, feriu gravemente sua própria mão. O corte foi tão profundo que os médicos da cidade disseram que ele nunca mais poderia trabalhar.
Desesperado, Aniano ouviu falar de um pregador estrangeiro que curava os enfermos. Ele decidiu procurá-lo. São Marcos, ao vê-lo, sorriu com ternura. Sem dizer uma palavra, pegou um punhado de barro, misturou com sua própria saliva e passou sobre a ferida. Então, colocou as mãos sobre ele e disse: "Em nome de Jesus Cristo, seja curado." E diante de todos, o impossível aconteceu. A ferida se fechou imediatamente. O sangue parou de escorrer. A dor desapareceu. Aniano caiu de joelhos chorando. Ele sabia que aquele homem não era comum. Foi assim que São Marcos conquistou seu primeiro discípulo no Egito. Mas o nome de São Marcos começou a se espalhar rápido demais. E quanto mais pessoas se convertiam ao cristianismo, mais a fúria dos líderes religiosos crescia. Eles viam Marcos como uma ameaça, alguém que estava desafiando séculos de tradições e enfraquecendo o culto aos antigos deuses egípcios. Então, tomaram uma decisão. Ele deveria ser silenciado. Em uma noite de Páscoa, enquanto os fiéis celebravam em segredo, soldados armados invadiram a pequena igreja onde Marcos e seus seguidores estavam reunidos. Ele foi arrastado pelas ruas de Alexandria, acorrentado e espancado sem piedade. Mesmo assim, ele não clamou por misericórdia. Ele não tentou se defender. Pelo contrário, Marcos olhou para seus agressores e murmurou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." As palavras de Cristo ecoaram na boca do seu discípulo, mas sua sentença já estava selada. Os soldados levaram Marcos até a praça central da cidade. Ali, diante da multidão, ele foi amarrado a cavalos e arrastado pelas ruas de pedra. Seu corpo foi rasgado, sua pele dilacerada. Mas enquanto a dor queimava sua carne, algo extraordinário aconteceu. Seus olhos se voltaram para o céu e, naquele instante, ele teve uma visão. Ele viu Jesus de pé, sorrindo para ele com os braços abertos. E então ele soube. Sua missão estava cumprida. Marcos respirou fundo, fechou os olhos e entregou sua alma a Deus. Naquele dia, 68 d.C., um dos maiores evangelistas da história foi recebido no reino dos céus. Mas seu legado estava apenas começando. A história de São Marcos não terminou com sua morte. Os cristãos que o seguiram sabiam que precisavam preservar sua memória, proteger seus ensinamentos e honrar sua fé. Seu corpo foi resgatado pelos fiéis e sepultado em Alexandria. Durante séculos, sua tumba foi um local de peregrinação e milagres. Mas no século IX, algo inesperado aconteceu. 2 comerciantes venezianos, com a missão de proteger as relíquias de São Marcos, conseguiram transferir seus restos mortais para a cidade de Veneza, na Itália. E foi assim que nasceu a grandiosa Basílica de São Marcos, um dos templos mais belos do mundo, onde até hoje os peregrinos vão para buscar suas bênçãos. O legado de São Marcos ultrapassou gerações. Sua coragem, sua fé inabalável e seus milagres continuam a tocar milhões de vidas. E agora eu te pergunto, qual é o milagre que você deseja que São Marcos realize por você? Se você crê na sua intercessão, escreva nos comentários: São Marcos, interceda por mim. E se você deseja que alguém receba uma graça, diga o nome dessa pessoa e a cidade de onde você está nos assistindo. Que a luz de São Marcos continue iluminando nossos caminhos. Você já sentiu que existe algo invisível tentando te impedir de avançar? Como se uma força negativa estivesse bloqueando suas oportunidades, trazendo obstáculos e causando inquietação. Isso não é apenas uma sensação. O mal existe e ele age de formas que nem sempre conseguimos perceber. Mas assim como o mal atua, Deus nos envia protetores, intercessores, que lutam por nós e nos ajudam a superar as armadilhas do inimigo. São Marcos não foi apenas um evangelista. Ele foi um guerreiro espiritual, alguém que em vida enfrentou forças contrárias à luz de Deus e, após sua morte, continuou a interceder por aqueles que clamam por sua ajuda. Muitas pessoas relatam que, ao invocar São Marcos, sentiram uma mudança em suas vidas. O medo foi embora, os caminhos se abriram, as doenças desapareceram, a proteção de Deus se tornou visível. E agora eu te pergunto, o que está te impedindo de seguir em frente? Se há algo que te aflige,
feche os olhos e peça a intercessão de São Marcos. Entre os muitos milagres atribuídos a São Marcos, um dos mais impressionantes aconteceu com um homem que havia sido condenado injustamente. Seu nome era Elias, um comerciante honesto que, por inveja de seus concorrentes, foi acusado de roubo. Sem provas concretas, foi preso e sentenciado a uma pena que jamais poderia cumprir. Na prisão, desesperado, Elias clamou a Deus por um milagre. Ele não podia aceitar que sua vida fosse destruída por uma mentira. Uma noite, enquanto dormia, teve um sonho estranho. No sonho, um homem vestido com um manto vermelho lhe dizia: "A verdade sempre será revelada aos olhos de Deus." Quando acordou, sentiu uma paz que não sabia explicar, mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. Na manhã seguinte, enquanto o juiz revisava os papéis do caso, percebeu que algo estava errado. Os documentos continham inconsistências que provavam a inocência de Elias. Sem entender como aquilo era possível, o juiz ordenou a revisão do caso. E poucas horas depois, Elias foi libertado. Ele sabia que aquilo não era obra do acaso. Ele sabia que alguém havia intercedido por ele. Ao sair da prisão, foi até uma igreja perguntar quem era o santo do manto vermelho que aparecera em seu sonho. Quando viu a imagem de São Marcos, caiu de joelhos. Era ele. Quantas vezes a doença chega de repente sem aviso, trazendo sofrimento para nós e para aqueles que amamos. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher chamada Rebeca, que viveu no Egito muitos séculos atrás. Ela era mãe de 3 filhos pequenos, uma mulher simples e trabalhadora. Mas um dia, começou a sentir dores inexplicáveis. O corpo enfraqueceu, a febre aumentou, e os médicos não conseguiam diagnosticar sua enfermidade. Os dias passaram e sua condição piorou. Parecia que a morte estava cada vez mais próxima. Foi então que seu marido, em desespero, a levou até uma igreja dedicada a São Marcos. Ele sabia que o santo era um intercessor poderoso. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se diante da imagem e rezou com toda a sua fé. "São Marcos, não deixe minha esposa partir. Meus filhos precisam dela. Eu preciso dela. Interceda por nós." Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto dormia, Rebeca sentiu uma presença no quarto. Uma mão invisível tocou sua testa, e um calor intenso percorreu seu corpo. Na manhã seguinte, quando acordou, a febre havia desaparecido. A dor sumira. Sua força voltou completamente. O médico que a examinou não conseguia acreditar. Não havia explicação para a cura repentina, mas Rebeca sabia. Seu marido sabia. Eles haviam testemunhado o poder da intercessão de São Marcos. Momentos na vida em que tudo parece fora de controle. As dificuldades se acumulam. Os problemas parecem ondas gigantes que ameaçam nos afogar. E quando isso acontece, a quem recorremos? Na cidade de Veneza, onde o corpo de São Marcos foi levado, há um relato impressionante sobre sua intercessão contra as tempestades. Os marinheiros venezianos eram conhecidos por enfrentar mares violentos, mas havia uma tempestade que ninguém conseguia prever. Uma embarcação cheia de comerciantes foi surpreendida por ventos terríveis no meio do oceano. O céu escureceu, as ondas começaram a engolir o barco. Os homens a bordo já não tinham esperança. Acreditavam que aquela seria sua última viagem, mas um deles, um jovem chamado Lorenzo, lembrou-se do santo protetor de sua cidade. Ele se ajoelhou no convés, ergueu os braços e gritou: "São Marcos, acalme essa tempestade." E naquele instante, algo aconteceu. O vento diminuiu. O mar, que antes rugia furioso, começou a se acalmar. As nuvens se abriram e um raio de sol iluminou a embarcação. Os marinheiros se entreolharam, em choque. O impossível havia acontecido. São Marcos havia intercedido por eles. Desde aquele dia, ele foi reconhecido como o santo que protege contra as tempestades da vida. E agora, eu te pergunto, qual tempestade você precisa que São Marcos acalme em sua vida? Muitas pessoas acreditam que os santos são apenas figuras do passado, mas os milagres de São Marcos continuam a acontecer. Ao longo dos séculos, incontáveis testemunhos foram registrados. Pessoas curadas,
famílias restauradas, vidas transformadas. Por que isso acontece? Porque Deus age através de seus santos. Porque a fé verdadeira nunca passa despercebida aos olhos do céu. Talvez você esteja carregando um peso grande demais. Talvez tenha uma dor, uma angústia, um pedido que parece impossível. Mas lembre-se, São Marcos nunca abandona aqueles que clamam por sua ajuda. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: São Marcos, interceda por mim. E se tem alguém precisando de uma graça, diga o nome dessa pessoa e de qual cidade você está nos assistindo. Que a fé de São Marcos continue iluminando nossos caminhos. Muitos acreditam que a morte encerra a trajetória de um homem. Mas há aqueles cuja missão ultrapassa os limites do tempo, cujas palavras continuam ecoando mesmo séculos depois. São Marcos foi um desses homens. Mesmo depois de sua morte, sua mensagem não se apagou. Seus escritos atravessaram gerações. Suas palavras foram levadas aos 4 cantos do mundo, e sua fé continua transformando vidas até hoje. Mas há algo ainda mais poderoso. Seus milagres não cessaram. Você já ouviu falar de alguém que, mesmo depois de séculos, ainda realiza curas, protege fiéis e intercede por aqueles que clamam com fé? São Marcos não é apenas uma história do passado. Ele é uma presença viva no coração de todos que acreditam no poder de Deus. Se você está aqui ouvindo essa história, saiba que não é por acaso. Algo dentro de você sente que precisa dessa intercessão. Então eu te pergunto, qual milagre você precisa hoje? Muitos séculos depois de sua morte, um homem chamado Mateu fez uma peregrinação até Veneza. Ele carregava um pedido que lhe pesava no coração. Mateu havia perdido tudo: sua família, seu trabalho, sua vontade de viver. Ele acreditava que Deus o havia abandonado. Sem esperança, decidiu ir até a Basílica de São Marcos. Não sabia bem o porquê, mas algo o chamava até aquele lugar. Ao entrar no templo, ajoelhou-se diante do túmulo do santo e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Se você realmente pode interceder por mim, me dê um sinal. Naquele instante, uma brisa suave passou pelo lugar. O sino da basílica, que estava silencioso, tocou sozinho. Mateu sentiu um calor no peito, uma paz que há anos não experimentava. No dia seguinte, sem que ele soubesse, uma oportunidade de trabalho surgiu. Um amigo que ele não via há anos apareceu e lhe ofereceu ajuda. E foi naquele momento que ele percebeu: sua oração havia sido ouvida. Quantas vezes nos sentimos como Mateu, perdidos, sem direção, sem esperança, mas Deus sempre nos dá sinais. São Marcos continua ouvindo aqueles que clamam por ele. Nem todo milagre acontece diante dos nossos olhos. Muitas vezes, a maior batalha não está no mundo exterior, mas dentro de nós. Existem momentos em que a alma se sente presa. O medo, a angústia, as incertezas nos sufocam. E parece que não há saída. Foi o que aconteceu com uma mulher chamada Estela. Ela vinha de uma família que não acreditava em Deus. Cresceu sem fé, sem esperança, apenas carregando o peso de uma vida cheia de dores. Mas uma noite, em um sonho, viu um homem de vestes vermelhas se aproximar dela. Ele olhou nos olhos dela e disse: Volte para Deus. Quando acordou, sentiu algo diferente. Pela primeira vez em anos sentiu paz. Sem saber ao certo o que fazer, entrou em uma igreja próxima e viu uma imagem de São Marcos. Era o homem do seu sonho. Ali, ela compreendeu que Deus nunca havia desistido dela. A fé não apenas transforma vidas, ela protege. São Marcos sempre foi conhecido como um santo que defende seus fiéis contra aqueles que tentam fazer mal. Em uma pequena vila no Egito, um comerciante cristão chamado Youssef foi ameaçado por homens que queriam que ele abandonasse sua fé. Ele sabia que sua vida estava em perigo, mas não queria negar aquilo em que acreditava. Na véspera de sua possível execução, ajoelhou-se e pediu: São Marcos, protege-me, como protegeu aqueles que vieram antes de mim. Na manhã seguinte, algo inacreditável aconteceu. Os soldados que haviam sido enviados para matá-lo simplesmente desapareceram. Ninguém nunca soube explicar o que houve. Mas Youssef sabia, ele havia sido protegido. E quantas vezes nós também
Precisamos dessa proteção contra o mal, contra as dificuldades, contra as forças que tentam nos derrubar. São Marcos continua sendo um guardião daqueles que acreditam em seu poder de intercessão. A história de São Marcos não terminou com sua morte. Ela continua viva em cada oração, em cada milagre, em cada fiel que deposita sua confiança em sua intercessão. E agora eu te pergunto, você acredita? Se você sente que São Marcos pode te ajudar, clame por ele. Se conhece alguém que precisa de uma graça, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. E se você deseja que essa história continue alcançando mais pessoas, deixe nos comentários. São Marcos interceda por nós. Que a fé que moveu São Marcos também possa mover sua vida.